Esse homem viu uma criatura estranha na floresta do Amazonas. Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer uma história verdadeira que aconteceu no Brasil, mais precisamente no coração do estado do Amazonas. É o tipo de relato que, por mais estranho que pareça, carrega uma força difícil de ignorar. Não há exageros nem invencionices, apenas o depoimento de alguém que viveu algo que não conseguiu explicar até hoje. Um homem que conhecia cada palmo da mata, e mesmo assim foi surpreendido por algo que desafiou sua lógica. Seu nome é Francino Dessa, morador de uma comunidade ribeirinha próxima a Manicoré. Crescido entre os igarapés e os sons abafados da floresta, ele sempre foi visto como um homem prático, sem tempo para lendas. Mas o que aconteceu naquela tarde quente de agosto transformou para sempre sua forma de enxergar o mundo à sua volta. Era o auge do período seco. O céu permanecia limpo durante dias, sem sinal de nuvem, enquanto o calor fazia o ar parecer mais denso, quase palpável. A floresta, apesar de viva, soava mais contida. Menos barulho de bichos, menos movimento. Um silêncio constante que incomodava quem a conhecia bem. Foi nesse contexto que um vizinho procurou Francino, dizendo que uma das vacas havia desaparecido da área de pasto e provavelmente adentrado a mata fechada. Sem pestanejar, ele pegou a mochila, lanterna, uma faca curta, garrafa de água e seu habitual maço de fumo de rolo. Uma tradição simples, quase automática. Conhecia aquela trilha como o próprio quintal, pois acompanhava o leito de um igarapé antigo, seco em partes pela estiagem. Era um caminho seguro, sem surpresas. Nos primeiros minutos, tudo seguia como esperado. A trilha se estendia entre árvores altas, com raízes expostas e cipós escorrendo como serpentes preguiçosas. A luz do sol filtrada pelas copas criava um ambiente esverdeado, quase etéreo. O chão, coberto por folhas secas e musgo, soltava um leve cheiro de terra quente e resina. Francino andava com passos firmes, atento ao menor sinal do animal desaparecido. Ouvia o som distante de pássaros, o estalo de galhos sob o peso de pequenos animais e o zumbido constante de insetos. Mas então, repentinamente, o silêncio tomou conta. Não era o silêncio comum da floresta, mas um vazio denso, como se cada folha, cada criatura ali presente tivesse congelado no tempo. Um silêncio que parecia ter peso. Ele parou por instinto. Os olhos vasculharam ao redor, tentando identificar o que havia causado aquela pausa abrupta na natureza. Mas não havia movimento. Nada. Nem mesmo a brisa leve que costumava balançar as copas. Continuou andando, mais devagar, com a sensação crescente de que algo estava errado. Foi quando notou que o caminho familiar havia mudado. A trilha, antes clara e aberta, agora parecia tomada por vegetação mais densa. Galhos novos, folhagens, onde antes havia solo limpo. Tentou retroceder, mas os pontos de referência, um tronco tombado, um cipó em forma de arco, uma rocha coberta de líquen, simplesmente haviam sumido. Era como se nunca tivessem existido. Mesmo sem querer admitir, Francino começou a sentir o peso do desconhecido. Andava por minutos e acabava no mesmo ponto. Árvores parecidas se repetiam, formando uma espécie de padrão perturbador. Tentou marcar o caminho, mas logo percebia que estava em círculo. E o mais inquietante era o tempo. A luz do sol não mudava, continuava naquele ponto intermediário entre o fim da manhã e o começo da tarde. A sombra das árvores se mantinha imóvel, sem projeção de mudança. O calor apertava e o ar parecia ficar mais espesso a cada respiração, como se faltasse oxigênio. Ele sentia o peito pesado, o suor escorrendo pelas têmporas, e uma presença que, embora invisível, era inegável. A sensação de estar sendo observado crescia, mas não era como se um animal o espreitasse. Era algo diferente. Um tipo de atenção imóvel, quase ancestral. Nenhum barulho, nenhum movimento. Apenas aquela impressão constante de olhos fixos de que cada passo estava sendo avaliado. Foi nesse momento que uma lembrança lhe veio à mente. Seu avô costumava dizer que, às vezes,
A floresta não quer que você siga em frente. Segundo os antigos, quando a mata te prende, não adianta espernear. O certo é parar, se acalmar e mostrar respeito. Era a caipora, diziam, entidade guardiã da mata, protetora dos bichos, inimiga de quem entra sem pedir licença. Francino nunca foi homem de acreditar em histórias de assombração. Mas ali, cercado pelo que parecia um vácuo de tempo e som, decidiu não contrariar o que dizia a tradição. Tirou o maço de fumo do bolso, rasgou um pedaço e o colocou sobre uma pedra coberta de líquen que surgira à sua frente. Ajoelhou-se, mesmo com o chão úmido encharcando a calça. Com a voz baixa, quase um sussurro, disse: "Tá aqui. Se for para você, leva. Só quero voltar para casa." Não esperava resposta. Nem queria. Era um gesto de apaziguamento, um pedido silencioso para que tudo voltasse ao normal. Mas foi nesse exato instante que algo aconteceu. Entre duas árvores grossas, quase confundida com o tronco de uma delas, algo se moveu. Um som seco, como se folhas fossem empurradas por dentro. Francino apertou os olhos. E então viu. A poucos metros, na penumbra da mata, uma silhueta agachada surgiu. Pequena, baixa, quase imóvel. O corpo era coberto por pelos finos, escuros, que brilhavam discretamente com a luz filtrada. Não tinha o aspecto de nenhum animal conhecido, nem parecia um ser humano comum. Havia algo na sua presença que escapava à lógica. Tinha cabelos longos, avermelhados, caindo sobre o rosto. Os olhos, fundos, escuros, sem brilho. Não refletiam nada, apenas observavam. As pernas eram curtas, arqueadas. Os pés apontavam levemente para dentro, como se a criatura tivesse uma anatomia própria, diferente da nossa. Nas mãos segurava algo, talvez um bastão, talvez apenas um galho retorcido. Não havia ameaça no seu gesto, nenhum movimento brusco. Mas também não havia dúvida de que se tratava de uma presença dominante. A criatura estava ali por uma razão, e Francino sabia, sem que ninguém lhe dissesse, que qualquer reação errada poderia ser interpretada como afronta. Ele permaneceu absolutamente imóvel, o corpo inteiro tenso, o coração disparado. Nenhuma palavra foi dita, nenhum som foi feito. A floresta continuava em silêncio absoluto, como se a própria natureza aguardasse aquela troca muda entre homem e entidade. A figura manteve o olhar fixo por segundos que pareceram minutos. Depois recuou. Seus movimentos eram silenciosos, quase irreais. Desapareceu por entre os galhos como se fosse parte da mata, como se sempre estivesse ali, camuflada, esperando o momento certo para se revelar. E então, tudo voltou ao silêncio. Mas era um silêncio diferente, carregado de significado. O tipo de silêncio que vem depois de algo que não pode ser desfeito. Francino permaneceu imóvel por longos segundos, como se esperasse que algo mais surgisse da mata. Mas não houve movimento, nem som. Sentia o coração ainda acelerado, os batimentos pulsando no ouvido como tambores abafados. Só quando a tensão no peito começou a ceder é que notou algo estranho. Uma brisa seca passou por ele. Não era um vento comum. Não mexia nas folhas, não produzia ruído. Era como um toque frio que atravessava o corpo de dentro para fora. Nesse instante, o ar mudou. A densidade que o oprimia desde que a trilha se perdeu pareceu se dissipar. E devagar, os sons voltaram. Primeiro os grilos, depois os pássaros, até que a floresta retomou sua respiração normal. Quando seus olhos se voltaram à frente, a trilha havia reaparecido. Clara, nítida, exatamente como ele se lembrava. O mesmo alinhamento de árvores, o caminho limpo, a vegetação mais afastada. Era como se nada tivesse acontecido, mas ele sabia que algo havia mudado. Sentia na pele. A floresta não era mais só mata e barro. Ela agora tinha rosto, tinha olhos, tinha decisão própria. E naquele momento, havia optado por deixá-lo ir.
Levantou-se devagar, com os joelhos ainda pressionando o solo úmido. Limpou a calça com a mão, recolheu a mochila sem pressa e começou a andar. Os passos, embora firmes, eram silenciosos. Ele não queria chamar atenção. Não queria mais nada da floresta. Apenas sair. O caminho até a saída pareceu mais curto. Talvez por já conhecê-lo. Ou talvez por algo além disso. À medida que andava, a luz do sol parecia voltar ao normal. As sombras se moviam. O calor diminuía. Era como se o tempo tivesse voltado a correr. Ainda assim, tudo ao redor parecia mais denso. As cores mais saturadas, os sons mais distintos, o cheiro da mata mais penetrante. Francino não olhava para os lados. Seguia com os olhos fixos no chão à frente, prestando atenção em cada pedra, cada raiz, cada folha seca que pisava. Era um gesto de respeito, de cuidado. Ele não queria se perder de novo. Não queria errar de novo. Ao chegar à margem do igarapé, viu que a água voltara a correr com mais força, mesmo sendo tempo seco. O barranco parecia mais íngreme. A vegetação às margens estava mais viva, mais fechada. Subiu com esforço, as pernas cansadas, os músculos tensos. Quando finalmente saiu do interior da mata, viu o céu se abrindo em azul claro, com o sol já descendo no horizonte. Estava mais baixo do que deveria. Isso o confundiu. Seu relógio de pulso marcava pouco depois do meio-dia. Mas pela posição do sol, era evidente que já se aproximava do fim da tarde. A diferença de tempo o deixou calado. Não comentou com ninguém. Não questionou. Ao chegar em casa, foi recebido pela esposa com um grito aflito. Ela estava chorando, dizendo que ele havia sumido há mais de 6 horas. Disse que procuraram, gritaram por ele na beira da mata e até pensaram em entrar para procurar, mas recuaram com medo. Para ela, ele havia desaparecido. Para ele, haviam-se passado pouco mais de 2 horas. Mas não tentou argumentar. O relógio, aparentemente intacto, parecia não ter passado pelo mesmo tempo que o mundo ao redor. Sentou-se na varanda de madeira, aceitou o copo de água que lhe ofereceram e permaneceu ali, em silêncio. Apenas olhando para o chão, com os pés ainda sujos de terra. Nos dias seguintes, evitou tocar no assunto. Disse apenas que se perdeu por pouco tempo. Mas, com o tempo, os olhares das pessoas ao redor mudaram. Era como se soubessem, mesmo sem ele contar. Os mais velhos da comunidade, especialmente, passaram a cumprimentá-lo com mais respeito. Um deles, um senhor que todos chamavam de Seu Amâncio, passou por ele na feira e disse: "A mata te soltou. Agora, escuta mais do que fala." Francino não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça. Era tudo o que podia fazer. Não havia como explicar. Nem ele próprio sabia o que tinha acontecido de fato. Só sabia que não era mais o mesmo. A partir daquele dia, ele nunca mais entrou na floresta sem levar fumo no bolso. Mesmo em trilhas curtas, mesmo em passeios simples, sempre carregava um pedaço, seco e bem enrolado, envolto num papel de jornal velho. Era um gesto pequeno, mas carregado de intenção. Não era medo, era respeito. Reconhecimento de que ali, naquele espaço, ele era apenas visita. A mata tinha suas regras, e agora ele sabia disso. Passou também a falar menos. Evitava contar a história, só mencionava quando alguém de fato queria ouvir. E mesmo assim, dizia pouco. Apenas o necessário. Nunca enfeitava, nunca exagerava, apenas relatava o que viu. Com o tempo, as pessoas começaram a evitar entrar sozinhas na trilha onde tudo aconteceu. Alguns jovens da comunidade até tentaram explorar o trecho para marcar nova rota, mas desistiram depois de sentir o ar pesado. Ninguém riu, ninguém zombou. Ali, todo mundo conhece alguém que já foi preso pela mata. E cada história, embora diferente nos detalhes, tem um ponto em comum. O silêncio repentino, a mudança no tempo, a sensação de estar sendo observado. É sempre algo que escapa à lógica, e por isso mesmo é levado a sério. A floresta por ali não é vista apenas como natureza,
é presença. Francino continuou com sua vida simples. Seguia trabalhando, pescando, ajudando os vizinhos, cortando lenha quando precisava. Mas havia um tipo de contenção em seus gestos, como se cada ação fosse pensada, cada passo calculado. Não por medo, mas por consciência. Passava mais tempo em casa, mais tempo observando o rio, o céu, os bichos. A esposa dizia que ele ficou mais calado. Os filhos também notaram. Mas ele não via isso como algo ruim. Era como se agora enxergasse as coisas com mais nitidez. Como se entendesse melhor o valor do silêncio e da atenção. Certa vez, muitos meses depois, um sobrinho adolescente quis saber da história. Tinha ouvido comentários e queria saber se era verdade. Francino não se negou a contar. Sentaram-se na beira do igarapé, como quem vai pescar, e ele repetiu tudo. Do jeito que aconteceu, sem aumentar, sem omitir. O menino ouviu calado. Ao final, perguntou se ele achava que era a tal da caipora. Francino deu de ombros. Pode ser. Ou pode ser outra coisa. A gente acha que sabe das coisas da mata, mas ela é mais velha do que a gente. Tem coisa que não é para entender. É só para respeitar. Nunca mais viu a criatura. Nunca mais ficou preso. Mas também nunca mais se sentiu totalmente à vontade na mata. Era como se agora houvesse uma vigilância constante. Um acordo silencioso entre ele e aquele espaço. Ele entra, faz o que precisa e sai. Sem barulho, sem abuso, com reverência. E isso, para ele, passou a ser suficiente. A floresta continuava ali. Linda, viva, misteriosa. Mas agora, ele sabia que havia mais do que folhas e raízes. Havia olhos. Havia memória. Havia julgamento. E isso muda tudo. A história de Francino, mesmo contada poucas vezes, se espalhou entre os moradores da região. Não virou lenda. Não virou brincadeira. Virou aviso. Um lembrete silencioso de que, no coração da Amazônia, há regras antigas demais para serem ignoradas. Regras que não estão em livros, mas em olhares, em gestos, em silêncios. E quem não escuta pode acabar preso. Não por galhos ou raízes, mas por algo muito mais sutil e implacável, a própria vontade da floresta. E por mais que se tente explicar com ciência ou com religião, há experiências que ficam entre as duas, suspensas, intocáveis, como aquela tarde abafada de agosto em que um homem simples entrou por um caminho conhecido e saiu por outro que ninguém vê. Um caminho que talvez só se abre uma vez. E que, ao se fechar, deixa um aviso que ecoa sem som. A floresta observa. E ela nunca esquece.